Fim da primeira fase do Campeonato Paulista e temos esses como os confrontos definidos para a fase de quartas de final. Corinthians recebendo o Mirassol, Santos recebendo o Bragantino, São Paulo diante do Novo Horizontino e um São Bernardo pegando um Palmeiras que conseguiu a classificação na última rodada da primeira fase. Vou trazer os resultados, um pouco da minha avaliação sobre a primeira fase do Campeonato Paulista e também do que eu acredito que tem uma tendência maior de acontecer entre esses 4 jogos. Quais são as equipes que eu acredito que tem um favoritismo entre essas 4 partidas daqui. Quero que você também deixe aqui nos comentários quem você acredita que vai avançar à semifinal do Campeonato Paulista. Fica à vontade para comentar, fica à vontade para palpitar aqui abaixo. Deixa também o joinha para mais conteúdos como esse, faz com que o YouTube direcione esse vídeo para mais pessoas, que eu produza ainda mais vídeos de Campeonato Paulista, daqui a pouco começa o Campeonato Brasileiro também. Também se inscreve no canal e ativa o sino de notificações para a gente alcançar o mais rápido possível essa meta dos 5.000 inscritos. Mas bora lá! Trabalhando sobre os resultados dessa primeira fase, dessa última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Tivemos um Botafogo de Ribeirão Preto derrotado pelo Novo Horizontino com o resultado... Novo Horizontino ele entrou na rodada ainda tendo uma possibilidade de pegar a liderança. Só que como houve a vitória do São Paulo sobre o São Bernardo, Novo Horizontino ficou na segunda colocação do Grupo C. Corinthians contra o Guarani, o jogo que não valia tanto na competição. O Corinthians já tinha a liderança assegurada da primeira fase e um Guarani com 13 pontos não tinha muito para onde ir também. Empatou na Neoquímica Arena, se despediu bem dessa primeira fase do Campeonato Paulista. Noroeste e Portuguesa terminaram empatados em 1-1. Inter de Limeira terminou sendo derrotado para o Santos por 3-0. Inter de Limeira foi uma das 2 equipes rebaixadas para a segunda divisão do Paulistão. Tivemos a vitória do Palmeiras 3-2. Mirassol gerou um trabalho para o Palmeiras jogando lá no Maião. 3-2 para o Palmeiras. Resultado que, somado à derrota da Ponte Preta, teve como um ponto de classificação do Palmeiras na segunda colocação do Grupo D. Bragantino conseguiu um 2-0. Bragantino que poderia até ter alcançado a liderança do Grupo B, mas o Santos venceu, então o Bragantino seguiu na segunda posição. São Bernardo terminou perdendo para o São Paulo e o Veloclube bateu o Água Santa, que foi a outra equipe rebaixada. Vou até puxar aqui a classificação geral do Campeonato Paulista, que traz justamente isso. As 2 piores campanhas no geral, Água Santa e Inter de Limeira, 2 equipes que vão jogar o A2 do Paulistão na próxima temporada. E aqui a gente tem a classificação geral de um Corinthians com melhor aproveitamento, São Bernardo e Palmeiras na sequência, e a gente tem aquele fator da curiosidade e de algumas contestações que podem surgir quanto ao regulamento do Campeonato Paulista. Uma Ponte Preta com o 4º melhor aproveitamento, acima de São Paulo, acima de Santos, de Novo Horizontino e de Mirassol, mas terminou ficando de fora da fase de quartas de final. Na sequência, Guarani, Veloclube, Portuguesa, enfim, a classificação geral que se tem e a classificação das equipes que avançaram, né? O aproveitamento das equipes que avançaram, o que é um ponto importante até para definição de mando de campo da fase de semifinal. Então, atenção a esse quadrado aqui, a esse ponto de aproveitamento de Corinthians, de São Bernardo, de Palmeiras, de São Paulo também. Isso pode ser importante, isso vai ser importante, na verdade, para os confrontos de semifinal. Falando sobre a próxima fase, falando sobre as quartas de final, a gente tem jogo único. Então, Corinthians jogando em casa diante do Mirassol, um Santos jogando em casa diante do Bragantino, São Paulo jogando em casa contra o Novo Horizontino e o São Bernardo recebendo o Palmeiras. A gente tem as equipes mandante, pelo fator aproveitamento, carregando, em teoria, um favoritismo, e também pelo fator mando de campo, carregando um certo favoritismo para esse jogo da fase de quartas de final. Só que tem um equilíbrio, assim, se tem algumas possibilidades das equipes visitantes de aprontar. A gente tem aqui, talvez, a equipe mais consistente. Eu acho que o aproveitamento do Corinthians diz muito isso. A equipe mais consistente da primeira fase, um Corinthians recebendo o Mirassol.
E aqui eu vejo um favoritismo grande do Corinthians, apesar de ser um Mirassol que vai jogar uma primeira divisão de campeonato brasileiro, que tem um planejamento promissor e de ter feito uma boa primeira fase do Paulistão, ainda assim entendo que o Corinthians tende a avançar. Só que os outros 3 jogos eu vejo muito em aberto. São Paulo não convenceu na primeira fase. Aqui se tem um Santos e o próprio Bragantino de muita irregularidade também na primeira fase do Campeonato Paulista. O próprio Palmeiras joga fora de casa ainda mais e se teve um Palmeiras com muitas contestações, com muitos pontos ainda que precisam de ajuste. Acho que esse último jogo da primeira fase ainda mostrou um pouco disso e joga fora de casa diante do São Bernardo. Então aqui eu acredito que o Corinthians avança. Mas os outros 3 jogos eu vejo muito em aberto. Não me surpreenderia, por exemplo, se o Novo Horizontino avançasse. Eu até talvez apostaria um pouco nisso, apesar do fator mando de campo do São Paulo. Não me surpreenderia se o Bragantino avançasse, apesar de entender que se tem um fator da Vila que tende a ser muito forte para o Santos. E aqui a gente tem o ponto do Palmeiras, qual o Palmeiras vai entrar em campo diante do São Bernardo, qual vai ser o rendimento desse Palmeiras jogando fora de casa diante do São Bernardo, mas ainda assim entendo no favoritismo da equipe palmeirense. Então o que eu acredito que tem uma tendência maior de acontecer é de Corinthians, Santos e Palmeiras avançando. Esse São Paulo me deixa muito em dúvida do que pode aprontar, do que a gente pode ter desse São Paulo jogando em casa. Tem o fator de ser um jogo único, então o fator favoritismo que talvez possa acontecer em um desses confrontos, ele termina caindo um pouco mais, mas ainda assim entendo que aqui nesse jogo do Corinthians se tem sim um favoritismo, nos outros nem tanto. Deixa um pouco da sua opinião aqui abaixo nos comentários, também deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link. Diz do que você viu aqui nos comentários também dessa primeira fase, o que mais te surpreendeu no sentido negativo e no sentido positivo também. Olhando para a primeira fase, confesso que eu esperava um pouco mais da Portuguesa. Talvez não avançando, até porque estava no grupo do Santos e no grupo do Bragantino, além do fator Guarani também, mas eu imaginava uma Portuguesa tendo um aproveitamento um pouco maior nessa primeira fase da competição, até pela projeção que se tem, e também acho que o fator Palmeiras decepcionou um pouco na primeira fase, apesar de estar chegando, de alguns nomes que estarem chegando, outros nomes que deixaram o clube, mas eu esperava um pouco mais do Palmeiras nessa primeira fase do Campeonato Paulista. Deixa um pouco da sua observação aqui. São Paulo também não convenceu tanto assim. Acho que o Santos está dentro ali do esperado, porque é um projeto novo, é um Santos que vai se reestruturando ainda, mas São Paulo e Palmeiras me decepcionaram bastante, assim como a Portuguesa também eu esperava um pouco mais. Deixa um pouco da sua avaliação, se inscreve no canal e compartilha o link. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.